Olá, pessoal. Então, aguardamos aí o horário, né? Vamos dar início, então, à quinta aula da disciplina Finanças Sustentáveis para Infraestrutura. Hoje, basicamente, a última aula de conteúdo, né? Na próxima aula, que é amanhã, nós teremos a apresentação dos trabalhos finais. Então, eu vou compartilhar a minha tela, um minuto. Então, só me confirme alguém se vocês estão vendo e ouvindo. Sim, professor. Ok, obrigado, como sempre, né? Então, pessoal, vamos... A aula de hoje é a quinta aula, né, de conteúdo. E financiamento, né, sustentável da infraestrutura. E nós temos, assim, esses conteúdos aqui, né? Financiamento da natureza, financiamento das mudanças climáticas, financiamento, blended finance, ou financiamento misto, híbrido, né? Project finance, de energia renovável, parceria público-privada. E eu coloquei em vermelho aqui, ó, fintech e as finanças sustentáveis e blockchain. Obviamente, precisaria de uma aula só para cada um desses tópicos, né? Mas como foi indicado no curso original, lá, aquele mais completo, né, que são 8 aulas, eu coloquei alguns slides para vocês terem alguma noção, né? Então, vamos lá. E nós vamos começar com vídeo. Então, vamos lá. Acho que é melhor fazer assim. Vamos deixar assim. Encountered some of the world's most remarkable. Over the course of Vocês my estão life, vendo e ouvindo? I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Only now do I realize just how lucky I've been. Many of these wonders seem set to disappear forever. The UN panel of experts has found that 1 million animal and plant species face extinction. It is worse than expected. This is happening much faster than we've ever seen before. Today, we are the asteroid that's causing many, many species to go extinct simultaneously. The evidence is that unless immediate action is taken, this crisis has grave impacts for us all. We're not just losing nice things to look at, we're losing critical parts of Earth's system. And it's threatening our food, our water, our climate. We're encroaching further and further every day into wildlife habitat, and that drives emerging diseases. If we carry on like this, we will see more epidemics, as bad as this, and some of them could even be worse. It's never been more critical for us to understand what is driving this crisis. Scientists have identified the key ways in which we humans are destroying the ecosystems on which we depend. There are many ways to remove pieces of the puzzle. The most obvious way is to kill something, and we do a lot of that. We're talking about millions of animals being snatched from the wild, from thousands of species. We have massive and widespread overfishing. We're completely destroying the natural balance of fish in the world's oceans. When I was a kid in the 1960s, there were 3 billion people in the world. And I'm now probably going to see it actually reach, 9 billion in my lifetime, which is pretty startling. Population growth is much, much higher in the developing world than in the developed. But it's problematic to just talk about population because there are two things which are going on. It's population, but it's also consumption. And in terms of impact on the planet,
What's much more important is the growth in consumption levels. And these are far higher in the developed economies. While in a country like the United Kingdom, we have some very strong laws on how to reduce pollution, we do have to realize we're no longer a major industrial country. Most of the things that we actually use are produced abroad in countries where the laws can be non-existent. So we are simply moving our footprint on destroying nature to another country. Many people imagine there's this untouched wilderness because they see it on their TV screens. But the reality is, there's really not a lot of wild left out there. We've converted 75% of the land that is not covered by ice. 3/4 of the terrestrial surface has been changed. A lot of it just to feed one species. All of the calculations show we're on track for a 3 to 4 degree world. And the more the Earth warms, the worse the problem is. There are lots of ways that climate change will impact on species. These are no longer predictions, we are seeing it happen. For those of us who care about the future of our planet, we have to look at our lifestyles and we can't look away from our own behaviours. 40 years ago, people consumed a good deal less in the United Kingdom. But there is no evidence that we were unhappier then than we are now. We can be more diligent about thinking about what we're consuming and when. It's really digging down, saying, what's going on here? Where does that come from? We need to think about meat and dairy consumption. That's not to say that none of us should ever eat meat or should cut all dairy out of our diets, but we have to demand that they are produced sustainably. We also need to start producing affordable food without expanding any further into the forest. This is indeed quite possible. One of the biggest problems is incredible. We actually waste about 40% of the food that is produced. If we could reduce that food waste, it would go a long, long way to making a more sustainable agricultural system. It's not just about our current lifestyle, but about the education of our children, on the way nature works. If we don't act now, the youth of today and the youth of tomorrow are going to look back on this generation with absolute horror. What were you thinking? We have a moment when we can change our world and make it better. This is that moment. I do truly believe that together we can create a better future. I might not be here to see it, but if we make the right decisions at this critical moment, we can safeguard our planet's ecosystems, its extraordinary biodiversity, and all its inhabitants. What happens next is up to every one of us. Ok, pessoal, então vamos dar início aí aos slides, né? Todos conseguiram ver o vídeo, né? Foi um pouco tanto chocante, né? Então vamos começar com a primeira parte, que se refere ao financiamento da biodiversidade, né? Financiando a natureza. A primeira vez que nós tivemos contato com esse slide, o material, ficamos aqui minutos, né? Uns 15 minutos, discutindo sobre o Brasil. Acho que não precisa tanto tempo, né? Mas o Brasil é, sem dúvida, o país com a maior biodiversidade do mundo. Acho que nem todos os brasileiros têm essa consciência, né? Os estrangeiros têm isso de forma bem evidente, né? E os números são grandes, né? Com mais de 116 mil espécies de animais, mais de 46 mil espécies de plantas, né? Nós temos a floresta amazônica, que é bem conhecida. Nós temos a Mata Atlântica, ainda que sobrou um pouquinho aqui no Brasil, né? 5%. E temos o Agreste também, que é um grande sumidouro de carbono, né? E no caso da Amazônia, é a maior floresta tropical úmida
do mundo, né? Do Pantanal. Temos o Pantanal também, né? A maior planície de inundação mundial. Então, realmente, em termos de riquezas naturais, o Brasil é um paraíso, né? Eu coloquei aqui, só para relembrar a primeira aula, que nós mostramos o balanço contábil das nações. Então, você vê que nós fizemos o balanço contábil do mundo, e apenas 2 países têm saldo superavitário, patrimônio líquido positivo, né? Ou ele tem um ROI positivo, né? Um ROI. É o Brasil e a Rússia, né? No caso, o Brasil aqui, basicamente por causa da biodiversidade. Tá? Então, o que se tem questionado bastante é como dar valor à natureza, né? Nós vamos chegar no momento que os serviços ambientais gratuitos, eles serão cobrados, né? O pagamento por serviço ambiental. Então, com esse levantamento da Science, né? Dos 18 serviços ecossistêmicos, né? Nós temos aqui do lado direito, 14 estão degradados, é o que estão aqui, né? Em vermelho aqui, ó. Depois vocês podem analisar com calma, né? Apenas os serviços ligados a benefícios materiais estão aumentando, né? Energia, comida, materiais, assistência, né? E basicamente, os 14, eles estão decrescendo. Enquanto o PIB mundial per capita aumentou em mais de 60%, né, nas últimas décadas, o estoque de capital natural per capita diminuiu 40%, prejudicando o crescimento econômico e principalmente o bem-estar futuro, né? Os bens e serviços da natureza estão se depreciando a um ritmo acelerado. Na primeira aula, nós mostramos a taxa de depreciação do PIB, né? Então, o Brasil, ele tem uma taxa de depreciação positiva. Por quê? Porque solda um saldo positivo. O que ele emite de CO2 no cenário de descarbonização da economia, ele tem um saldo positivo, né? O que absorve é maior do que o que emite, diferentemente da maioria dos países, né? E como financiar a natureza, né? Qual a lacuna? Quais são os valores, né? São valores enormes, né? Olha aqui, ó, 967 bi. Esse é o objetivo. E o que existe, ó, 143. Né? E quais são essas necessidades? Diversas, né? Agricultura, infraestruturas naturais, né? E aqui tem uma parte bastante relevante para a biodiversidade, né? E quais seriam os sistemas, instrumentos que podem ser utilizados, principalmente a política fiscal? Impostos, taxas e tarifas, títulos de emissões negociáveis, que no caso aqui são os títulos verdes, né, que nós já vimos na aula de ontem, subsídios, instrumentos financeiros, subvenções, subsídios e transferências, empréstimos concessionais ou normais, né, ou também subsidiados, empréstimos comerciais, fundos patrimoniais e fundos próprios. Tá? Não esqueçam de preencher a frequência. E no caso do Fundo da Amazônia, ele é um fundo patrocinado pelo governo, né, que arrecada fundos, doações, né, para investimento em combates e monitoramento do desmatamento, bem como para o projeto que promove a conservação e uso sustentável da Amazônia. Ele é administrado pelo BNDES, no caso lá, eu já citei na aula passada, a Fundação Amazônia Sustentável, que nesta semana ganhou o prêmio de a melhor e maior ONG ligada à Amazônia, né? E ela já recebeu outras vezes, né? E o governo do Amazonas, juntamente com o ex-secretário do Meio Ambiente na época, se reuniu e chegou à conclusão que o governo não tinha condições de administrar adequadamente, né, de forma eficiente e eficaz, né? Aí criaram a Fundação Amazônia Sustentável, com recursos do governo, com recursos de doações, né, e principalmente esses fundos, né, que vêm de fora, vem dinheiro da Noruega, né? E o que se fez nesse período, né, essa parte da Amazônia, lá no estado da Amazônia, foi a única região que o desmatamento reduziu nesse período, né? Foi estabelecido em 2007 para financiar o RED, né? Redução de emissões por desmatamento e degradação
florestal no âmbito da ONU. Já apoiou mais de 100 projetos e sustentou projetos com um montante total de 700 milhões de dólares. Um outro projeto que eu tive a oportunidade de participar é ligado à Embrapa, né? Monitoramento de satélite, num projeto que eles criaram um aplicativo, através de satélites, eles conseguem mapear as pequenas propriedades agrícolas e dar consultoria do que plantar, como produzir, né? Um pouquinho de gestão, né? E com aplicativos no celular dos filhos dos proprietários, né? Para impedir que eles migrem, né, para a cidade e deixem os pais sozinhos, e aí aumenta o desmatamento. Tá? Então, agora vamos começar a falar do segundo tópico, que é o risco das mudanças climáticas, né? E a criação de oportunidades para melhores estratégias de financiamento, né? Então, quando se fala risco, de imediato vem a palavra oportunidades, né? O desafio conduz a novas oportunidades. Então, quais são os tipos de risco? Eu vi nas outras aulas de vocês, né? Vocês abordaram bastante, né? Risco de projetos, inclusive aspectos de mudanças climáticas. Mas no nosso caso aqui, há basicamente 2 tipos de riscos, né? Aliás, vai cair no quiz, né? Tem riscos físicos e risco de transição. Então, físicos, possibilidades que os custos econômicos da crescente severidade e frequência dos eventos climáticos extremos relacionados às mudanças climáticas, bem como as mudanças mais graduais do clima, possam reduzir o valor dos ativos financeiros ou aumentar o passivo. Tá? E o segundo tipo é o risco de transição. Ele está relacionado com o processo, né, de ajuste para uma economia de baixo carbono, que é o nosso caminho, praticamente não tem outra alternativa. Né? E quais são os principais riscos físicos? Aumento, impacto de 2 a 20 vezes o nível atual, né? Esse é o risco, né? Principalmente aquelas mudanças abruptas, né? Que os atuais sistemas de computadores, os modelos, acabam não conseguindo prever. Né? Espacial, em relação aos riscos climáticos, manifestam-se localmente, não estacionários, preparados para um mundo em constante mudança, não linear, os limiares do sistema são violados. Então, olha só aqui, não linear, não estacionário, né? Deixa qualquer sistema de computador aí, dá um tilt. Sistêmico, repercussões entre regiões e setores, regressivo, né, as populações mais vulneráveis, e pouco preparado. Então, esses são os riscos físicos. E no caso do Brasil, aqui um exemplo, né, ondas de calor e perdas para a agricultura. Isso aqui no estado de São Paulo, né, a temperatura a média para o mês de setembro estava 4 graus acima da média histórica, né? Então, nós já temos muita evidência, né? Calor, temperatura, né? Aqui de Piracicaba, né? E em relação ao segundo tipo de risco, são os riscos de transição, quais são as principais características? Eles são resultado das mudanças nas políticas climáticas e energéticas, tecnologias e preços de mercado, se materialização na migração para uma economia de baixo carbono. Então, esse período de transição é muito crítico, né? Quanto mais rápida for a transição para uma economia de baixo carbono, ou emissões líquidas zero, mais difícil será essa passagem para as empresas e mais perturbações causarão as economias no mercado. O relatório STED de 2006, que nós acho que comentamos na primeira aula, a conclusão foi essa. Qualquer ação, o quanto antes tomar, melhor serão os resultados. E depois tem um site, acho que eu vou mostrar aí nos próximos slides, vocês podem consultar o Mapa Mundi, os países, e vocês vão descobrir quais são os países de emissões líquidas zero. Ou seja, você pega os Estados Unidos e a China, eles podem até volumes grandes de ações, né? Mas ainda estão negativos, estão com patrimônio líquido negativo. O Brasil é um dos que se enquadra nessas emissões líquidas zero, aliás, ele é até superavitário, né?
O carvão já está sendo substituído por energias renováveis mais baratas em muitos lugares. O petróleo e o gás provavelmente serão os próximos. E como a gente viu também no caso lá do Ford, do inventor da lâmpada, né? o descobridor da exploração do petróleo, né? O aspecto econômico é muito importante na transição dessas formas de energia, né? O preço, né? O custo, o mercado, na verdade, é o que dita aí o futuro. E em relação à ONU, em relação ao IPCC, né? Em relação a todas as projeções, principalmente nesse último relatório que saiu esse ano, né? Acho que é o 5º relatório, eles utilizam 4 cenários, né? Para prever as questões relacionadas a mudanças climáticas globais. Então, aqui, business as usual, ou seja, deixar as coisas acontecerem do jeito que está. Então, nenhuma política climática é implementada, ou seja, deixa tudo aberto. A segunda são as políticas atuais, ou seja, do jeito que está. Então, o mundo, por exemplo, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, 193 países são, né? O Brasil tem já ações no sentido de reduzir as mitigações, aumentar a mitigação e adaptação, né? O terceiro é o Acordo de Paris, então, se der certo, né? se atingir o resultado. E uma quarta alternativa, cenários desses relatórios, é uma ação forçada, que eu acho que é possível acontecer. Do jeito que está, por exemplo, é voluntário. Então, se os Estados Unidos ou a China quiserem reduzir, aí, deixar de consumir carvão, petróleo, né? Agora, vamos supor que comece a acontecer desastres naturais no mundo, esses próprios desastres vão acabar forçando, né? Então, desses 4 cenários, olha aqui na direita, pessoal. Então, quando a gente lê o relatório, então, olha o primeiro cenário aqui, né? Business as usual. A temperatura, ele vai de 4,1 a 4,8 graus, a quase 5 graus, né? Que é danoso, né? Segundo as explicações do cientista, né? As políticas atuais, ele vai a temperatura até o final do século, a partir da metade do século, né? De 2,8 a 3,2 graus, né? Nesses 2 primeiros cenários, muitas coisas são irreversíveis, né? O amarelinho aqui é o Acordo de Paris, né? E o azul, né? Então, o objetivo é chegar a 2, mas os próprios cientistas já verificaram que ele é insuficiente. O Acordo de Paris ele tem que ser renovado, né? Ele é uma continuidade do antigo Acordo de Protocolo que encerrou agora, o de Kyoto, que encerrou em 2020, né? Então, é provável que tenha que ter um reforço. E a forçada, digamos aqui, é tentar limitar entre 1,5 no máximo 2,7. Então, esses são os cenários. Ou seja, não tem nenhum cenário tranquilo, ou seja, não temos risco, né? E a consciência do planeta, de todas as pessoas, é bem forte sobre isso. E agora, acho que nós temos um exercício, pessoal. Então, peguem os seus celulares, vamos escanear, né? Esse QR Code. E vocês vão responder, né? Na sua opinião, pessoal, né? Qual o cenário irá acontecer em meados desse século? Então, aí nós temos os 4 cenários, né? Desde o menos ruim até o mais ruim, né? Então, responda. Viu, professor? Oi? Está me ouvindo? Tá, né? Estou ouvindo, José. Olha, volta e meia, eu acho que as coisas, todo mundo vai se conscientizar, né? Outra hora eu penso como aquele cara que escreveu aquele livro lá chamado Gaia, né? Que a Terra é uma espécie de galinha, é uma mãe protetora, né? Certo. Só que, na opinião dele, nós detonamos um processo que levaríamos, sei lá, anos e anos para poder se iniciar. Então, nós aceleramos certo. isso.
Mas já que aceleramos, agora não tem mais jeito, professor. Agora é relaxar, tá certo, e gozar a vida, porque o fim ele é iminente, né? Mas tem hora que eu acredito que não. Mas aí eu saio ali na estrada, professor, e vejo aquele monte de caminhão, aquele monte de carro, né? Soltando fumaça a valer. Aí eu penso assim, tão de sacanagem, não vai dar jeito em nada, certo? Né? Eu tô acreditando já naquele cara lá do Gaia. Como que era o nome dele? Era um médico, né? James Lovelock. É um cara meio maluco, sabe, professor? Ele deve ter uns 90 anos. Eu vi uma reportagem dele, depois que eu li o livro, e perguntaram para ele plantou 20 mil árvores. Ele falou assim, e perguntou em relação a esse ato. Ele falou assim, olha, se eu soubesse, eu não teria perdido tempo. Ele falou que isso... Não, mas ele falou que isso é tão insignificante perto do que precisa ser feito, que ele não perderia tempo e faria outras coisas. Então, eu acho que a sua discussão aí, José Alckmin, né? Eu acho que é bom no sentido assim, é aquela história do sapo, né? O sapo está lá dentro da água, se começa a aquecer lentamente, ele morre queimado, porque ele não percebe, né? Agora, se jogar ele na água fervendo, ele pula e sobrevive. E cai fora. Então, eu acredito também que se tiver... Você vê, hoje mesmo nós temos aí catástrofe nos Estados Unidos, aqui em Minas, Bahia, enchente, né? O mês de janeiro no Brasil é terrível, né? Sempre acontece aí enchentes. Então, assim, diante de uma crise, todo mundo acorda, né? Mas eu acho que muitos estão assim, não acreditam. E depois associar a minha vida com a vida de todos, e nós temos que pensar nos nossos netos, né? Então, é um exercício realmente difícil. Né? Mas viu, Bruce, você que mora em São Paulo, né? Você mora em São Paulo, vai ali naquela marginal Tietê, para você ver a quantidade de caminhão jogando... É verdade. É verdade. Eu fui para a USP aí depois da pandemia, e tem gente que olha e mede a economia pelo movimento de caminhão de manhã. Então, mas você vê que, na opinião de nós aqui dessa turma, né, nós não estamos otimistas, não, né? Você viu que aí 2 graus, no mínimo, aí, né, a gente tem que se preparar para isso. Ainda bem que vocês de infraestrutura estão aí preparados para trabalhar. Né? Ô, professor, Oi. Pegando a deixa aí no que vocês estão comentando, outro dia eu vi uma palestra, boa tarde, eu vi uma palestra sobre ESG, né? E a professora estava falando do sucesso do protocolo de Montreal. Foi aquele protocolo que substituiu os gases que danificam a camada de ozônio. Então, toda vez que a gente... Sim, toda vez que a gente fala sobre meio ambiente, sempre tem uma coisa a melhorar, né? Se, por exemplo, não, a gente vai deixar de usar combustível fóssil, vai usar solar, mas daí o solar polui porque é feito de, sei lá, do que seja. Mas, assim, na retrospectiva, o de Montreal funcionou. E a camada está se recuperando. É verdade. Então, assim, eu acho que tem uma luz no fim do túnel. Para as apresentações não serem tão catastróficas e a gente vê que a gente consegue mudar em uma geração. É verdade. Eu que estudo, vocês também, né, há bastante tempo, tem uma época que a gente fica muito pessimista, né? Eu acho que eu passei um pouco essa fase e é lógico que eu acredito, senão não estaria aqui trabalhando, estaria fazendo outras coisas, né? Mas é isso mesmo. Obrigado pelos comentários aí, José e Natália. Né? E continuando, então, a matéria... Professor, desculpa, eu tenho mais uma dúvida, é sobre a aula de ontem, eu posso perguntar agora ou tem outro momento melhor? Pode, eu só não sei se eu respondo agora ou depois. Tá, é sobre aquele Green Bonds. O senhor apresentou e eu fiquei na dúvida. Elas são debêntures, né? São renda fixa, debêntures. E elas são quem emite a empresa e geralmente a emissão ela é feita de acordo com um projeto, porque eu voltei lá na apresentação e vi que daí tem assim, Suzano, diminuição de CO2 equivalente.
mas não está quantificado o CO2 que eles vão emitir e nem a que projeto está atrelado. Eu queria saber como é que funciona a diferença, né? o Green Na Bond. verdade, aqui no Brasil a gente faz uma confusão, que nem tudo existe aqui no Brasil ainda. Aqui a gente confunde título verde, Green Bonds, com títulos de sustentabilidade e títulos sociais. Então, a rigor, o título verde está relacionado com uma causa, mas não tem uma meta compromissada. Já os títulos de sustentabilidade, ele já tem essa meta. Mas aí são coisas que existem, principalmente na Europa, e está começando aqui. Aqui, assim, a gente está usando os nomes, mas eu trabalho com petróleo, né, por exemplo. Daí no exterior tem vários incentivos que não são de legislação para diminuir poluente, mas para a gestão de poluentes. Então, por exemplo, isso, eles estão falando em gestão, porque o que acontece? Tem empreendimentos que são tão antigos que não vale a pena trocar todo o material. Certo. Então, eles deixam livre para a empresa mudar o que for mais conveniente. Mas, assim, qual que é a minha dúvida? Eu queria saber se isso era aplicado ao meu caso, por exemplo, uma plataforma de petróleo que quer eletrificar. A gente tem um problema que aqui no Brasil a plataforma é muito distante da Continental, então não dá para usar a energia do grid. Teria que ser com eólica. Certo. Daí, será que dá para aquela empresa emitir um Green Bond para eletrificar com eólica? E como isso funcionaria? Se seria por... Entendeu? Eu tenho a impressão que sim. Na verdade, a gente discutiu muito, né, no curso original, com especialista nesse tipo de... e tinha um funcionário do Banco Central, falou, mas isso não tem no Brasil ainda. Assim, o que ficou foi o seguinte... quando você vai emitir um título verde, social, alguma coisa, tem que ter uma terceira opinião. Então, no Brasil tem... Uma certificadora, né? O senhor falou externa, na apresentação. E com base nisso você dá entrada. Aí daí é por projeto, então. É por projeto. Tá. E eu acredito que os projetos vão acabar padronizando a própria legislação, né, as próprias normas, o próprio mercado. Tá. Então, cabe a vocês aí tomarem essas iniciativas. Tá bom. Obrigada, professor. Obrigado, Natália. Então, vamos lá. Então, a força-tarefa, esse TCFD, o GRI, ele é um padrão de relatórios de sustentabilidade para as empresas em geral. E esse TCFD, tem na bibliografia de materiais aí, é ligado a instituições financeiras. Então, ele também fala das mesmas questões, né? Governança, estratégia, gestão de riscos, métricas, né? E as instituições financeiras estão voluntariamente, né, reportando todos esses aspectos e principalmente a questão de risco. Tá? No setor público, a gente poderia ficar aqui horas discutindo isso, né? É uma abordagem estruturada, né, para formuladores de políticas públicas. Então, aqui, ó, redefinir a visão econômica. A visão é responsável pelas mudanças climáticas e seus impactos na economia. Qual trajetória da temperatura das emissões formarão a base para planejamento estadual? Como se protegerão e crescerão os empregos nesse contexto, que é um problema sério, né? E aí a gente avalia aqui os riscos físicos, né? Identificar os impactos diretos e indiretos, criar um plano de descarbonização, né? Esse exemplo que a Natália comentou é um deles, né? Criar um plano de ação, né? Identificar e avaliar os riscos e oportunidades de transição, né? Desses riscos de transição. E, do outro lado aqui, como resultado, desenvolver um plano econômico integrado, avaliar a interação da iniciativa entre si e com os outros domínios de intervenção, definir os impactos de força de trabalho, né? As distorções e a integração, né? E a inclusão orçamentária. Então, isso já existe no governo, né? E um dos objetivos desse curso é aumentar a conscientização de todos os funcionários ligados. Tá bom? Eu estou correndo um pouquinho aqui para a gente sobrar um tempinho maior para a reunião de grupo hoje, né? A gente já comentou, né, sobre
financiamento misto ou híbrido, ou blended finance. Então, agora eu selecionei alguns slides do curso original, tá bom? Tem um vídeo aqui, nós vamos para lá. With the SDGs, there was an acknowledgement that development finance... Então, aqui, deixa eu... O som já está compartilhado. O custo aqui, né? Foi uma legenda para quem às vezes não tem tanta prática, né? No caso aqui, tem que ficar forçando. Então, aqui. SDGs, there was an acknowledgement that development finance would have to go from billions of dollars to trillions of dollars. And the way to do that would be to bring in private capital. Enter blended finance. Blended finance. Blended finance. Blended finance. Blended finance is the future of development. So you've probably heard the term blended finance. Blended finance is the use of public and philanthropic capital to catalyze private investment in developing countries around key development priorities. While blended finance is sometimes defined differently, it typically has three key characteristics. The investment has to have a financial return, the investment has to seek to achieve a key SDG or other development challenge, and the money coming from those public or philanthropic donors has to be truly catalytic, meaning that the private sector would not have come in without it. One example is the Global Financing Facility, launched in 2015 to support Every Woman, Every Child. This is a rather large facility with a large number of partners all working to find creative financing solutions that leverage public, philanthropic, and private investment to address issues around maternal, child, and adolescent health. So while there are these examples, there are also emerging concerns about how these often complex deals are structured and how you could get them to the scale needed to achieve the SDGs, among other issues. To help address some of those concerns, last year, the OECD released a set of guiding principles around blended finance. The non-binding principles said that blended finance should be rooted in a development rationale, should mobilize private capital, should take into account the local context, should look to effective partnering, and should be sure to monitor for the effectiveness and transparency of development outcomes. So while there's excitement around the potential of blended finance, these deals are difficult to structure. And if they're not structured properly, they can run into problems, including distorting markets. There are also concerns about the development impact of blended finance deals and ensuring that there is both a financial and a development additionality. Transparency and measurement requirements are key. It seems like blended finance is here to stay. But for it to grow, a few things need to happen. A 2017 report from Convergence offered a few suggestions. First, donor organizations need to fully understand blended finance. They also need effective metrics for measuring additionality, value for money, and leverage. And multilateral and bilateral development finance institutions need to take on more risk in their investments. Blended finance has the potential to bring in much needed funding for the SDGs, but a lot needs to happen for it to get there. Here at DevEx, we'll continue to report on blended finance, so stay tuned for more coverage. Então, vamos novamente aqui. Você vê que todo mundo está colocando esperança, né, no Blended Finance. Então, pessoal, aqui, por que usar Blended Finance, né? Esse chamamento geral, né? Para cobrir as lacunas de investimento. Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido pela ONU, né, são 169 metas, indicadores, né, vocês já viram um pouco, né, então são metas que têm datas, né, para acontecer e algumas, digamos assim, em 2030 ainda vão continuar os esforços, né, que visam enfrentar todas aquelas questões, né, o número 1, erradicação da pobreza e assim sucessivamente, né, é a agenda
de 2030, provavelmente em 2030 vai ser renovado. Então, essa lacuna está estimada em 2,5 trilhões de dólares por ano para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. E 3,9 trilhões de dólares, a maior parte deles dos países em desenvolvimento, mas apenas 1,4 trilhões de dólares estão sendo financiados atualmente. Então, olha a lacuna, é muito grande, né? 4, 6, quase 7 trilhões de dólares. E o Blended Finance tem o potencial de ajudar a preencher essa lacuna, né? Dos ODS. Então, o mundo inteiro está utilizando isso e nós aqui no Brasil estamos aprendendo a fazer isso também, né? Em relação aos dados, né, de Blended Finance no mundo, né, olha os volumes, né? Em relação aos 17 ODS, o 17, que é a parceria, né, que é discutido nas reuniões da ONU, é o que tem a maior proporção, né, das transações de Blended Finance e em relação a valores também, né? Depois vem aqui o 8, ODS 8, trabalho decente, indústria. O número 1 é a erradicação da pobreza, né? Está aqui em cima também. Então, aqui tem todos os ODS. E aí tem, se alguém se interessar, tem as indicações bibliográficas, vocês podem se aprofundar. O mercado global também, esse é o comportamento, né? Você viu que um pouco antes da pandemia aqui caiu um pouquinho, mas os números são crescentes. A distribuição das operações por setores, né? Então, olha aqui, a energia, né? Energia, serviços financeiros, a infraestrutura aqui é forte, né? A agricultura também. E por tipos, né? Capital concessional, empréstimos como garantia, estágio de projeto e subvenções, né? E fundos de assistência técnica. Em relação aos tipos, né? Instrumentos de investimento. Então, mezanino, geralmente está ligado com o uso de capital próprio de terceiros. Etapa de semente, o equity, né? De longo prazo, equity, capital próprio, instituições e ações, né? Dívida, que são financiamentos, outros como instrumento de garantia, né? Então, ele está sendo utilizado no mundo e nós vamos aprender aqui no Brasil também. Os beneficiários, as médias e pequenas empresas, desenvolvedores de projetos, instituições financeiras, pequenos negócios, né? Baixa renda, mulheres, né? Então, esses projetos de Blended Finance estão sendo utilizados, né? Se vocês olharem no site da Convergence, né? Tem na bibliografia, tem todos esses dados, né? E muito mais, tá? Os princípios do Blended Finance da OCDE, né? Primeiro, ancorar o BF a uma lógica de desenvolvimento, né? Número 2, projetar o BF, Blended Finance, para aumentar a mobilização das finanças privadas. Número 3, adapta o BF ao contexto local, né? Isso que já está ocorrendo aqui no Brasil. O 4, foco em parcerias eficazes para o Blended Finance. E o 5º, monitorar esses projetos de Blended Finance, visando a transparência nos resultados, é mais ou menos o que vocês viram no vídeo, né? Como se mobiliza a ação através dos investidores, intermediários, que vão até os projetos, né? A gente já viu um pouquinho disso no vídeo, nos anteriores. Algumas fontes de capital internacional, então aqui são exemplos, né? Os provedores concessionais, desde fundações privadas, Rockefeller, né? O Bill e Melinda, agora acho que separou, né? Então são 2 fundações, ao fluxo anual, né? Nós temos aqui agências de desenvolvimento, são as bilaterais, né? A GIS, que é uma das que patrocinou esse projeto de formação desse curso que vocês estão recebendo, né? Nessa disciplina, e assim a JICA do Japão, né? Os bancos multilaterais de desenvolvimento, né? E as instituições financeiras de desenvolvimento bilaterais. Então, você vê que muitas instituições estão envolvidas nesse processo. Os mecanismos e instrumentos financeiros de Blended Finance são veículos de intermediação de instrumentos para mobilizar o capital privado, tá? Misturar, né? Utilizar de forma híbrida, né?
para viabilizar projetos. Eu estou correndo um pouquinho aqui para a gente conseguir passar um pouquinho de tudo, né? Aqui, eu acho que não precisa, eu vou deixar esse slide aí com vocês, né? Mas tem aqui o tipo de financiamento, descrição, então vocês podem consultar futuramente, ou quando precisar, tiver um projeto, né? Estudar com maior profundidade. Aqui também, nós já comentamos, né? Os tipos, como subsídio, abertura de capital, dívida subordinada, garantia, seguro, né? Também ou como assistência técnica, ou como hedge, né? de risco, assim sucessivamente. E os principais riscos, né? Do blended finance. Então, risco macro, comercial, financeiro, risco técnico específico, e agora nós estamos avaliando o risco ESG também. Então, muitas empresas estão entrando nessa moda, suposta moda, porque se não entrar, ela tem o risco de perder pontos no mercado, tá bom? Tudo aquilo que nós falamos aqui dá para checar, né? Nesse levantamento da Task Force, né? As garantias, os títulos de blended finance, né? Exemplos de financiamento nisso nos principais sistemas de investimentos, agricultura, cidades, energia, saúde e bem-estar. Eu acho que, deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Acho que é. Nós vamos passar um vídeo aqui para vocês. The future of the environment and businesses are closely interlinked. Climate change now poses the biggest and most likely threat to the global economy over the next decade. Market and reputational risk, as well as regulatory pressure on companies linked to unsustainable soft commodity production, means current business practices need to change, with many already exposed to potential stranded assets. So how do we redirect private capital to avoid forest and biodiversity loss, improve the well-being of local communities, and ensure the agricultural sector thrives through profitable business models? Combining the capabilities of banks, governments, and agribusinesses through blended finance instruments is key to transforming the way we finance sustainable land use. The world's first landscapes bond, issued by the Tropical Landscapes Finance Facility and developed by BNP Paribas and ADM Capital, is financing a sustainable natural rubber plantation on degraded land in Indonesia. In the inaugural transaction, a $95 million bond was issued to capital market investors through structured notes of varying tenors and rank. This successful deal helped an Indonesian natural rubber producer scale up production and yield while setting aside part of the concessions for forest restoration, ecosystem conservation, and community programs, with jobs provided to local workers for farming the rubber plantations. An offtake agreement was also negotiated, guaranteeing the sale of the majority of rubber grown. In such a pioneering deal, some form of risk mitigation is required. This is where public finance was crucial, with a partial credit guarantee offering security to some bondholders in case of default, helping broaden the investor base and lowering the overall funding cost of the transaction. The success of this project will increase the appetite of other banks, investors, and agribusinesses to finance projects that combine financial performance with clear environmental and social benefits. We cannot achieve sustainable development if we can't finance it. And for this, we have to bring both the public and the private sector on board. There is a need for urgent action and mobilization of private sector capital. What makes us unique is that we have the access to the farmer. And UN Environment gives us the possibility to provide extra incentives for the farmer to change his behavior day to day. These and other successful blueprints can then be replicated across the agricultural and financial sectors, reducing the levels of public finance required and turning sustainable agriculture into an investable business proposition.
Tá bem. Então, mais um vídeo, pessoal, tá bom? Tem um exemplo brasileiro agora, né? Foi pioneiro aqui no Brasil, né? Então, vamos lá. A gente está aqui no Polo de Tecnologia, em Florianópolis. Nessa rodovia aqui, em torno de 20 quilômetros, tem mais de 300 empresas de TI. E a gente está aqui para mostrar como que o FGI está ajudando essas empresas a crescer. Florianópolis é um município que abriga mais de 600 empresas da área de TI. E com isso tem uma relação, no mínimo, engraçada ou até estranha para a maior parte do país, onde nós temos mais empresas de software do que padarias. Nós conhecemos o FGI através do BRDE, que permitiu que várias empresas tomassem conhecimento que era possível ter garantias que não fossem necessariamente garantias do mundo real para fazer projetos que são absolutamente intangíveis. São soluções que dão impacto nas empresas, mas você não consegue entregar nada sólido, a não ser uma solução de serviço que vai torná-las melhor. Nas empresas de tecnologia, é comum esse processo de busca por novos investimentos, principalmente para projetos novos. E nesse processo, o Fundo Garantidor foi de extrema importância. Como uma empresa de base tecnológica, nós não temos muitos ativos e precisamos de instituições que acreditem no futuro do nosso projeto, no nosso fluxo de caixa projetado. E foi nesse sentido que o Fundo Garantidor foi essencial, em trazer esse recurso para o projeto que foi executado e está no mercado e vem sendo um sucesso. Quando o banco foi incluir essa ferramenta de garantia dentro da nossa estrutura de política de crédito, o banco ele decidiu ser bem comedido na utilização dessa ferramenta. Por quê? Nós colocamos bem presente dentro da nossa área técnica do banco que o FGI ele não é um fundo para mitigar riscos, ou seja, uma empresa que eventualmente tem um risco maior que outra empresa, eu vou utilizar agora o fundo garantidor para minimizar esse risco de mercado ou risco de gestão, algo parecido. Não, nós colocamos, ficou bem claro na política do banco que o FGI ele deve ser utilizado tão somente para suprir a ausência ou a deficiência de garantia de um projeto bom. O produto que nós estamos desenvolvendo com o apoio do BNDES, esse ano já representa 15% do volume total de vendas, num ano que a empresa está crescendo no seu volume total 40% no referente a 2014. Mesmo no mercado de crise, o setor de tecnologia é um mercado que tem crescido 2 dígitos nos últimos anos e a Pixel não está diferente nesse mercado. Nós temos pelo menos uma década de crescimento acima do crescimento chinês no país e aqui se refletindo de uma maneira muito consistente. No caso da nossa empresa, da Paradigma, nós temos uma possibilidade muito grande hoje de estarmos sempre disputando com empresas de padrão global no mercado nacional ou fora do país. Sem um investimento que nos garanta a transformação de ideias, de soluções de replicação, seria inviável. E através do Fundo Garantidor, iniciativas como essa, permite que empresas como a minha empresa, a Paradigma, consigam trabalhar com intangíveis e gerar valor, gerar riqueza. E essa combinação entre recurso, uma visão estratégica do modelo diferenciador e a capacidade de transformar educação, conhecimento e inovação é o que pode mudar de fato a vida das empresas, a vida da sociedade e um país melhor. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Vocês estão vendo, voltaram a ver a tela do slide? Sim, professor. Sim. Obrigado. Né? Então, o vídeo ele já adiantou o que é o FGI. Então, o que é o FGI? Né? É o Fundo Garantidor de Investimento. Então, o vídeo explicou, né? Acho que melhor do que eu. E
E ele está sendo, o BNDES está sendo pioneiro aqui, né? Então, você viu ele comentando, ele não é para mitigar risco, né? Mas uma pequena empresa, por exemplo, quer fazer um empréstimo que normalmente ela não teria condições, né? Ou pelo balanço, ou pelo capital, ou por garantia, ele faz aquele projeto, não no BNDES, ele faz na agência que ele tem conta, dá entrada, né? E se tiver um apelo social, ambiental, né? Melhor ainda, e aí submete tudo eletronicamente para o BNDES. O BNDES, geralmente, no dia seguinte, ele dá a resposta e já libera. Então, ele está por detrás da garantia na instituição financeira, né? Então, por isso que é um fundo garantidor, já existe na prática aí, e vocês viram lá o volume de serviços também, né? Aqui, acho que nós já vimos, né? Acho que são muitos vídeos. Professor, se me permite tirar uma dúvida, esse fundo garantidor, então, basicamente, é uma atuação do BNDES para garantir a liquidez do setor financeiro que vai investir nos projetos de desenvolvimento. Perfeito. É isso, né? Perfeito. Então, você vê que não é o 20 quilômetros. Esse aqui já foi. Não é o BNDES emprestando direito, mas ele está por detrás, ele está fomentando que os bancos comerciais de investimentos, depois dele, façam o financiamento direto, principalmente para os pequenos e médios empresários. Mas nesse Tem caso... valor máximo de financiamento, professor? Tem valor máximo da garantia desse investimento? Olha, eu não tenho os detalhes aqui. Eu posso até verificar mais materiais, né? Mas se vocês entrarem direto no site ou do BNDES ou de qualquer banco, então FGI, já tem todas as condições. E eu já vi projetos assim grandes, né? Relativamente grandes, né? Então, você vê que está começando aqui, né? Imagina essas ações para outras linhas, né? Então, realmente, tende a alavancar, né, o processo de fomento, né, de financiamento das ações necessárias no nosso país. Então, não é um empréstimo direto para a pessoa jurídica, é um empréstimo direto para o sistema financeiro. Digamos assim, você é uma pequena empresa ou uma média, você vai na sua instituição financeira e propõe e faz o pedido de empréstimo. Em condições normais, você talvez não tivesse condições de ter aprovação. Só que você submete por o BNDES ele entra como garantidor. Ele é uma garantia. Então, ele está viabilizando essas operações no mercado financeiro. Ah, entendi. Então, ele é risco, né? Ele minimiza o risco do empreendimento. Eu entendi assim também. Mas você viu será que o rapaz do vídeo lá? Oi. Será que o BNDES não está entrando também numa lacuna que a gente tem de falta de padronização e de avaliação desses projetos? É que você pega, por exemplo, o BNDES, né? Os recursos são limitados. E os bancos de financiamento e investimentos, talvez eles não tenham incentivo para assumir mais riscos, né? Então, o BNDES está entrando nessa parte. A gente questionou lá o pessoal do Banco Central na nossa primeira turma. Então, o BNDES ele vai acabar até assumindo os primeiros prejuízos. Então, se tiver inadimplência, esse fundo vai garantir um certo Então, mas se a gente parar para pensar, por que eles estão tendo que fazer isso? Eles estão tendo que fazer porque os relatórios não são automáticos. A gente não tem nem forma de avaliar se aquele incremento de ganho ambiental está sendo feito. Então, talvez agora no começo eles estejam entrando, né, por, sei lá, o BNDES é o governo, né, assumindo que vale a pena investir nesse tipo de projeto. Então, daqui a pouco, quando... Desculpa, isso mesmo. Não, eu agora entendi quando falou padronização nesse sentido. Perfeito, perfeito. Pode continuar, Natália. Não, era só isso mesmo. Ah, tá bom. Que eu sinto falta também dessa padronização e dessa certificação. Porque a gente, como ainda não tem um mercado consolidado de carbono, de quanto vale o carbono, e
e se o projeto realmente vai evitar aquela emissão, enfim. Perfeito. Lá na FEA USP, nós temos a disciplina de relato integrado de sustentabilidade. E agora estão exigindo a certificação, né, a espécie de auditoria dos relatos integrados. Não tem ninguém para fazer. Tem aluno que já está fazendo. Monta lá com alguns grupos, né, já tem pelo menos o conhecimento básico, já estudou bastante a norma, né, e eles estão começando a fazer esse tipo de trabalho. Mas você viu quanta coisa boa, né? Que tem um incentivo para mudar o próprio sistema financeiro, né? Então, vamos lá. Então, para encerrar essa parte de Blended Finance, no curso tradicional, nós tivemos uma aula só sobre isso, né? Então, aqui, por isso que eu corri um pouquinho, né? Resumindo, as estruturas sugerem ser a melhor ferramenta de apoio para acelerar o financiamento das mudanças climáticas, né, e dos ODS, trazendo os atores privados, públicos e também filantrópicos, por isso que é misto, né, para a mesa. Então, junta todo mundo lá. O esforço cooperativo entre as diferentes partes será um fator-chave para apoiar a realização das metas do desenvolvimento sustentável. Estão todos envolvidos numa grande causa, né? E é o principal instrumento financeiro para trazer o capital privado para o desafio climático. Tá? Então, assim, imagina, o dinheiro que está no mercado ele vai sendo canalizado e com os mesmos rendimentos, né? E o fator risco, que é a grande dificuldade no mercado de crédito, sendo distribuído dessa forma, né? Então, você vê que lá fora todos falam, né? Blended Finance. Aqui, o BNDES começou com essa iniciativa, né? Então, é muito legal isso.